Olá, paz a todos! Sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez, né? Escatologia, princípio do fim. Estamos no nosso quadro Maná Eterno. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber dois pastores da igreja wesleyana, né, do Brasil, o pastor Paulo Fernando e o pastor Alexandre Simas. É um prazer, amigos nossos de longa data, né? E nós vamos falar hoje sobre perdão. É um tema realmente interessante, né, pastor? Muito interessante, né? Até que enfim chegou o dia. Chegou o dia, hoje, né? É a noite que Deus vai falar ao Separou. seu coração aí através desse singelo, né, mas tão importante debate, bate-papo que nós vamos estar desenvolvendo aqui em nome de Jesus. Maravilha que as pessoas, que a gente possa esclarecer, né, um pouco mais sobre esse assunto, perdão, né? É verdade, né? Porque quantas pessoas carregam essa falta de perdão, ou melhor, a mágoa, né? Que não se deixa perdoar, e com isso a gente sabe que acarreta vários problemas. As pessoas colhem vários problemas por falta de perdão, né? Com certeza. Muito bem. Então, fique conosco. Voltamos já já para falarmos sobre o perdão aqui no Maná Eterno. Já já voltaremos. Maravilha! Estamos de volta aqui para já dar início ao nosso bate-papo. Não é entrevista, não é nada disso, é um bate-papo maneiro, um bate-papo legal aqui com nossos amigos. Vou chamar de Fernando, né? Tendo intimidade aqui, e chamar aqui de Alexandre, para que a gente possa, né, desenvolver esse assunto sobre perdão. Aqui tem já uma pergunta. Pastor, vou colocar só um resumo aqui, que diz assim: no entendimento de especialistas, perdão é uma ação humana espontânea de colocar ponto final de uma culpa, uma ofensa, uma dívida. O perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por si próprio. No entendimento bíblico, o perdão vai além de um processo mental. É um mandamento divino, isso é muito importante, é um mandamento divino. Não é um ato da vontade, nem opcional, isso é importante. É a resposta mais eficaz para restaurar relacionamentos. A capacidade exclusiva gerada pelo amor incondicional. Em síntese, o perdão é o fruto mais refinado do amor entre as relações humanas. Baseado nisso, tenho a primeira pergunta aqui para o meu amigo, né, para a gente começar esse bate-papo. Pastor, para perdoar, é necessário que a pessoa tenha assim um sentimento? Poxa, eu não tô... Às vezes a pessoa pode ficar assim: pô, não estou sentindo vontade de perdoar. Mas ela precisa ter um sentimento para perdoar? Ou é uma decisão? O que a Bíblia aponta para nós? A Bíblia, queridos irmãos, amigos que estão nos acompanhando, a Bíblia tem um texto que ela vai dizer que o coração do homem, ele é enganoso, né? Qualquer tipo de sentimento que você possa ter, e nós somos pessoas dotadas de sentimentos, todavia nós temos que alinhar com a palavra de Deus. Por exemplo, em nenhum momento é colocado na palavra de Deus que nós devemos sentir desejo de perdoar, né? A Bíblia é clara quando ela diz assim: você tem que perdoar. Inclusive a oração que Jesus nos ensinou, né, foi a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Ele vai nos dizer que é preciso perdoar para sermos perdoados. Então, se eu não perdoo, e ali no final ele vai completar, porque se eu não perdoo, eu não posso ser perdoado também. Então, vai muito além de um sentimento, né? É um mandamento. E aí eu tenho que comparar e eu tenho que equiparar os meus pensamentos, os meus sentimentos com a vontade soberana de Deus. Porque senão eu vou me prender a determinados sentimentos e vou excluir, ou vou colocar o mandamento de Deus em segundo plano. O que na verdade é o contrário, né? Eu devo ter sentimentos, todavia, em primeiro lugar, tem que estar a palavra de Deus na minha vida, para que eu possa desfrutar, para que eu possa vivenciar o melhor de Deus para a minha vida. Maravilha, tá vendo aí, meu irmão? Não é preciso diretamente você ter um sentimento, você não precisa, agora que eu estou sentindo vontade de perdoar, não. Porque o perdão, primeiramente, é para você mesmo. Quando você perdoa alguém, é uma libertação para você mesmo, né? Então, muito bem esclarecido aqui pelo
pastor Fernando, realmente a palavra do Senhor, ela atrela, né? Ela atrela assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Perdoa-nos assim como. É uma condição, né, pastor? É uma condição que a Bíblia coloca, né? É interessante também o que o pastor Paulo falou. Quando Jesus ensina, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, o perdão que Deus nos dá é irrelevante, é muito maior, ou melhor, é muito maior do que aquele que a gente perdoa o nosso próximo. Então, é com o perdão que a gente perdoa ao próximo, nós temos um perdão que ultrapassa, porque o perdão de Deus vai além de muita coisa maior que está envolvendo a nossa salvação. Então, eu vejo interessante essa parte de perdoa as nossas dívidas, é como se Jesus estivesse falando, perdoa nas menores, porque perdoa nas menores o seu irmão de um para com o outro, porque eu te perdoo você na maior. Nas grandes. Que é a sua salvação. Que é a sua salvação. Acho interessante essa parte. Muito boa colocação, é verdade mesmo, porque as nossas falhas são muito maiores do que alguém falha com a gente, né? As nossas falhas para com Deus são muito maiores do que alguém que falha para conosco. Tem até aquela acho que é uma parábola, né? Do compassivo. Não é? Com o rei, né? Aquela história lá, realmente Jesus muito sábio naquela história lá. Então, uma segunda questão que fica aqui é: quem precisa de perdão? É só um ou outro que precisa de perdão, pastor Alexandre? Quem precisa de perdão na humanidade? Na verdade, todos nós precisamos de perdão, né? Porque nós vivemos numa sociedade. Fora em dizer que a Bíblia diz que todos pecaram e carecem, necessitam, precisam do perdão, da glória de Deus. Então todos nós precisamos e fazemos parte de uma família. Ora outra, alguém vai aborrecer, vai magoar. Então, de fato, nós passaremos por isso. Então, quem é que não está sujeito a ferir, a magoar, a chatear alguém, né? E também não ser ferido? Então, com certeza, o perdão é para todos nós. Todos precisam. Todos precisam ser perdoados. O pastor quer acrescentar alguma coisa? Ele citou aí o texto, só para corroborar aqui com a palavra dele. Romanos 3:23 vai falar isso, né? Porque todos pecaram e destituídos ou carecem estão da glória de Deus. E aí, queridos, entra uma passagem que Jesus vai dizer assim, que os sãos não precisam de médicos, né? Então, quem precisa de perdão? Todos. Mas também há uma necessidade de que todos nós venhamos reconhecer isso, né? Que independentemente das nossas qualidades individuais, pessoais e tal, nós precisamos de perdão. Não há um justo. A Bíblia vai dizer que Deus olhou e não vê um justo, um sequer. Então não há quem seja justo, nem título de pastor, de bispo, de apóstolo, de semideus, nenhum título faz com que as pessoas estejam imunes à necessidade do perdão, né? Todos precisam de perdão, indistintivamente, né? E a base disso é justamente entender isso. Todos pecaram. Nós trazemos o pecado original, consequentemente, a necessidade de todos de serem perdoados. Amém, que maravilha, está sendo muito esclarecedor até aqui, né? Tem aqui uma outra pergunta que a gente anotou aqui, chamada: por que o perdão cura? Por que o perdão cura, pastor? Porque às vezes, só para complementar essa pergunta, às vezes a pessoa, ela foi magoada, ela foi ferida, ela foi traída, ela foi, né? Ela que é a humilhada na situação. E ela pensa assim: poxa, eu que ainda teria que perdoar, não sabendo que o perdão vai curá-la? É isso? Sim, sim. O próprio salmista, ele vai citar um texto, ele vai dizer que enquanto ele se calou, né, de uma situação, né, de pecado, de um problema que ele havia cometido, que os ossos dele se apodreceram dentro dele. E a gente vai falar aqui, rapidinho, né, sobre doenças psicossomáticas, né, que são aquelas doenças que são causadas pela mente. Porque eu costumo dizer, falando de forma bem clara na igreja, às vezes eu estudo uma palavra, costumo dizer o seguinte, que o inimigo das nossas vidas, ele nos incentiva a errar, a tomarmos decisões, né, que não são as melhores, não são a direção de Deus. E depois ele passa a não nos incentivar mais, mas a nos acusar. E essa acusação, ela vem de diversas formas, principalmente no nosso inconsciente, no nosso id, né, que é o inconsciente, ou mesmo no subconsciente,
né? Quando você começa a não se perdoar. Eu vejo que isso, e a gente falou um determinado momento sobre salvação e perdão, e eu acho que estão interligados, né? Se eu não consigo me perdoar, eu não consigo me sentir salvo, né? Então, quando eu não consigo me sentir salvo, eu não me sinto produtivo, eu não me sinto realmente transformado por Cristo. Isso traz consequências. Traz consequências como, às vezes, dentro das nossas igrejas, existem pessoas que têm 20, 30, 40, 50 anos de igreja, e ela é uma pessoa para baixo, ela é uma pessoa que ela não é uma incentivadora de que outros, porque ela mesmo, ela não conseguiu entender esse processo do perdão, que isso é um dom, é uma graça, é uma dádiva de Deus, uma libertação, né, que ela precisa entrar nessa área. Por exemplo, eu digo o seguinte, a salvação ela é um ato, né? Você aceitou Jesus Cristo como Salvador, você está salvo e não tem o que discutir. Agora, a questão do perdão, ele é um processo de entendimento, né? De conscientização, para que você entenda através da palavra que você está perdoado e pronto, né? E que você não precisa fazer nada, e que você não precisa fazer coisas mirabolantes, a não ser aceitar isso. E aí a lei, né, da semeadura é começar a liberar perdão para as pessoas, principalmente para você. Existem pessoas dentro da igreja, infelizmente, que foram abusadas quanto na infância, né, por às vezes pai, padrasto, tio, vó, enfim, vô, e por aí vai. E essas pessoas, elas entram na igreja, se convertem, mas elas não conseguem se desprender disso. Não é ter uma amnésia, né? Porque Deus não nos chama a ter uma amnésia, né? Deus nos chama a perdoar. E depende de nós, é uma atitude, como nós falamos aqui, né? No capítulo anterior aqui, é uma atitude. Enquanto nós não tivermos essa atitude de perdoar, né, aqueles que nos ofendeu, vai nos trazer consequências. São as doenças. Nós vemos pessoas com sérios problemas, né, dentro da igreja, né? Mas que bom que você está com problema dentro da igreja, porque a igreja é um lugar para curar pessoas enfermas, porque Jesus vai falar justamente isso. Os sãos não precisam de médico. Se você está dentro da igreja, você vai ver que tem, né, aquele processo de trabalho de Cristo, né, do Espírito Santo e da própria palavra trabalhando, mas a verdade é que necessita perdoar para que seja curado de todas as enfermidades. Maravilha. Tiago, pastor Alexandre, vai dizer o seguinte, Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas ofensas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Isso aí. Por quê? Porque a gente vê e é colocado a falta de perdão, a mágoa, como uma ferida. É um machucado na alma e por dentro que não se vê, ninguém consegue enxergar. Não dá para se ver, mas a pessoa, e como a gente sempre tem falado, o que mais sente é aquele que não perdoa. Porque às vezes até aquela pessoa que ela não perdoou a outra nem sabe da situação e não tá nem aí. Tá vivendo a sua vida normal? Tá vivendo a sua vida normal. E aquela que não conseguiu perdoar, que tem um sentimento vivo dentro dela, né? Ela é a que mais sente. Ela é a que chora, ela é a que passa mal por dentro. Por isso a ordem de Deus de perdoa. Perdoa, entendeu? Por isso que, na verdade, por isso que sara. Porque quando a gente perdoa, quem é que sara? A quem foi perdoado? Não. A quem se deixou perdoar. Que liberou o perdão. Que prendia o perdão. Essa pessoa é que sara, não é a outra, não. A outra é nem uma consequência. Sabia. Quando ela está junto, pode ser uma consequência. Se ela souber... Né? Se ela souber, que estiver junto, eu te perdoo. Isso. Então, pode ser uma consequência, mas primeiro é para ela mesma. Para algumas pode até ser assim, por surpresa. Eu sabia que você tinha isso de mim. É verdade. Surpresa. Então, é verdade, essa situação do perdão é fundamental. Pessoas com depressão, pessoas com problema de doenças, principalmente ligado, como o pastor falou, a psicossomática, e essas doenças causam problemas no físico, né? Dentro da alma, no dia a dia, no bem-estar, e fora a questão de um problema ser interno, gera problema no físico mesmo, de doenças e que foram geradas por causa de problema de falta de perdão, no sentimento. Né? No sentimento, exatamente. Então,
é muito importante a questão de perdoar. Pastor, Claro, se o senhor me vontade. permite, a gente está falando aqui psicossomática. De repente é um termo meio técnico para alguns, né? Então, a palavra psico vem da mente, né? A mente. E somática, então a doença psicossomática, ela nasce na mente, mas como o pastor Alexandre colocou aqui muito bem, ela pode afetar qualquer parte do corpo. Até casos de câncer, por exemplo. Casos que às vezes você fala assim, mas isso não tem nada a ver com a Doenças mente. físicas Mas geradas... vem da mente. Né? Vem da mente e muitas vezes vem desses fatores. Né? De falta de... Parece de até uma relação. injustiça, né? Porque a pessoa que sofreu o dano e ela não perdoa, e ela mesma que vai sofrer a outra que causou o dano, tá bem de saúde, mas na verdade é porque precisa ter a decisão de perdoar, né? Justamente. Porque a pessoa, irmãos, a gente precisa entender, a pessoa que é ofendida, ela não escolhe ser ofendida, mas ela tem o poder de escolher perdoar, não ficar com aquela situação dentro dela, né? Porque alguém pode te ofender a hora que ele quiser, mas é você que decide se você vai guardar na caixinha lá dentro de você, ou você vai simplesmente colocar a couraça da justiça na frente e deixar bater e cair fora e perdoar. São coisas difíceis. O pastor citou aqui situações de pessoas às vezes molestadas na infância. Que culpa teve essa pessoa disso? Nenhuma. Porém, ela precisa agora, na sua sã consciência, decidir: eu não quero mais esse sentimento, eu vou perdoar, embora que a pessoa não tenha me pedido perdão, eu vou perdoar porque o Senhor me ordenou fazer isso. Amém? Então, tem um outro ponto aqui, pastor Alexandre, que diz o seguinte: ao perdoar, eu devo me esquecer? O pastor citou aqui a questão de amnésia, que não é uma amnésia. E como que é isso aí? Ao perdoar, eu devo realmente esquecer, começar tudo como se nada tivesse acontecido, tudo normal, uma pessoa, porque a gente tem que ir não só para aqueles casos de que alguém falou mal de você. Às vezes nós na igreja temos um costume só de colocar essas coisas pequenas. Alguém falou mal de você, porque aqui na nossa vivência no Ocidente é coisas pequenas assim que a gente faz um monstro, dizendo que o diabo está furioso conosco. Porém, irmãos aí no Oriente, por exemplo, o nosso lado aqui é o Ocidente, os nossos irmãos no Oriente estão sendo seus filhos mortos, perdendo cabeça na frente dele, suas mulheres mortas, estupradas na frente dele, e ele precisa liberar o perdão. Significa que ele precisa esquecer ou conviver de novo com o malfeitor? Como lidar com isso? Eu queria voltar um pouco atrás. Eu acho interessante essa pergunta, a gente vai estar falando sobre isso daí, mas falando sobre o perdão, ele é tão assim, ele é tão doutrinário, né, que não é opcional, é tão relevante que a gente vê o perdão lá no Antigo Testamento, logo no começo da criação, como Deus perdoou o homem, né? Depois do homem ter pecado, do homem ter errado, e ainda prometido lá atrás que enviaria Jesus para morrer na cruz por nós, e mesmo a gente tendo cometido, mesmo Adão tendo pecado e errado. Então, olha a relevância do perdão. O perdão não começa para quem pensa só do Novo Testamento. Não, diversas vezes a gente vê Deus perdoando e pedindo para que haja perdão desde o início. Então isso é muito importante. Agora falando sobre a questão de perdoar, de ter amnésia, de esquecer, com certeza, a gente não é obrigado a conviver com a pessoa que tirou de nós a nossa confiança. Tenho certeza disso, né? Agora, o sentimento é que não pode existir. O sentimento, a raiva, a mágoa, o ódio, isso é que eu não posso ter. Eu tenho que ser curado disso. Agora, que eu vou lembrar... É uma libertação para você. Oi? Porque é uma libertação para você, para a própria pessoa. Exatamente. Ele não tem que ter essas amarras dentro Agora, dele. que eu vou esquecer, eu não vou lembrar do que a pessoa me fez? Poxa, então... Que é isso? Né? Eu não sou doido, não tenho problema de cabeça, entendeu? Claro que eu vou lembrar, só que eu vou lembrar, mas não vou ter mais o sentimento que vai estar me machucando. Isso que é importante a gente ressaltar, né? Então, o perdão, a gente sempre bate nessa tecla, não é amnésia. Então, é um sentimento que a gente libera, e que a gente é que tem que fazer isso. E é a gente que tem que fazer
E não é sentir, como já foi falado aqui também, não é sentir para fazer. É uma decisão. É uma decisão que eu tenho que tomar e fazer porque a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Salvo a situação, pastor Fernando, lembramos aqui do apóstolo Paulo. Salvo a situação de que o malfeitor se converteu de verdade. Salvo essa situação, porque até os discípulos ficaram um pouco ressabiados. Pô, mas até o próprio Ananias, mas Senhor, esse homem está matando todo mundo aí, tem certeza disso? Mais ou menos assim, né? Os discípulos ficaram desconfiados do apóstolo Paulo, por ainda, né, um pouco assim receosos, porque ele era um assassino. Ele puxava as pessoas da sua casa. Então, salvo uma conversão mostrada com frutos, você pode ter uma convivência. Uma conversão mostrada com frutos, você pode confiar, como você falou, a confiança é restabelecida. Aí é outro ponto, né? O pastor Fernando quer acrescentar algo? Assim, veja bem, aqui vai dizer na pergunta que você fez, que perdoar é uma questão de inteligência emocional. Então, o que é inteligência emocional? É o entender, né? Porque Romanos vai dizer, transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento. Então, perdoar é uma questão de inteligência emocional. Agora, esquecer é uma questão neurológica. Você pode esquecer. Não é que você não vai, ninguém vai esquecer, alguém pode esquecer, né? Mas não é via de regra, né? Não é via de regra. E sobre confiança depois do acontecido, também é uma individualidade, porque eu não posso traçar como regra, por exemplo, alguém traiu a minha confiança e agora eu perdoo ele, mas eu não posso mais conviver com ele. Isso é muito relativo. Por exemplo, vou aqui ser bem claro, um marido ou uma mulher trai um ou outro, né? A princípio a lei vai dizer que eles podem se separar por causa do divórcio, né? Porém, todavia, entretanto, a vontade de Deus é a restauração. E se ele encontra o perdão com restauração até, com restauração, porque ele não diz que é obrigado a separar. Eu posso separar. Mas se o casal, eu conheço casos, eu acompanhei casos, fazendo terapia de casais com as pessoas, fazendo aqueles casados para sempre, de casais que houve um rompimento da aliança, uma quebra da aliança, todavia Deus restaurou, né, de uma tal forma que eles conseguiram viver bem, estão bem superados. Então assim, não é via de regra, mas pode acontecer. Alguém pode ser ofendido por um amigo ou numa outra situação qualquer e de repente ter isso restaurado, né? Então assim, não é uma obrigação essa restauração, porém ela pode acontecer. Agora o perdão não, ele já foge disso, porque ele é obrigação, é um imperativo. Isso aí. É muito mais fácil quando a pessoa que errou, ela reconhece e ela pede até ao próprio que ele ofendeu, que o ajude, quando é no caso de casal, né? Me ajuda, eu vacilei, mas eu quero mudar a minha vida. Aí Deus entra nesse meio com o Espírito Santo e une, sela e faz a nova aliança de novo. Senão nós também não mereceríamos o perdão do Senhor. Mas é preciso realmente ter essa atitude, né? Agora, Deus perdoa a todos mesmo, né? Tem um outro ponto aqui. Até aqueles que cometeram coisas horríveis. Na Bíblia está cheio de coisas horríveis, né? Que homens cometeram, tem o rei Manassés, eu sempre cito esse exemplo, que segundo a história, não a Bíblia, segundo a história, dizem que ele mandou cortar o profeta Isaías ao meio. Mas no final do livro lá, se eu não me engano, do próprio livro de Isaías ou de Jeremias, não me lembro de onde ele está citado, diz que ele se arrependeu e Deus o perdoou. E os dois vão estar no reino do céu. E aí, como entender isso daí, né? Então, Deus perdoa mesmo até aqueles que cometeram coisas horríveis? Interessante essa pergunta. Eu estive, querendo não me alongar muito, mas eu estive ministrando Santa Ceia no domingo pela manhã e à noite. Mas pela manhã, até não tinha preparado um esboço de sermão, e Deus me deu uma palavra em cima disso. O que acontece com a nossa geração e com a igreja ocidental, de um modo quase que geral, é de que os parâmetros de observância, de liderança nossos, eles estão muito aquém
da vivência e daquilo que Jesus demonstrou, né? E eu disse de manhã no domingo, assim, a respeito de Jesus, falando a respeito de Jesus, Jesus ele precisa ser o meu padrão de fé e conduta, tá? Eu tenho muitos pregadores bons, tem muitas pessoas fazendo sucesso na internet, enfim, dos mais variados gostos, porém nenhum desses é o meu padrão. O meu padrão precisa ser Jesus. E eu disse o seguinte, Jesus, ele sendo Deus, né, Filipenses vai dizer que ele se despoja de sua glória, da sua majestade, né, da sua divindade absoluta para vir ser homem, né? E ele sofre de tal maneira, e muitas pessoas têm a impressão de que Jesus ele era assim, tipo assim, um super-homem, né? Ele veio aqui porque ele era Deus, então ele fez o que tinha de fazer aqui, mas foi uma coisa fácil. E eu falei a respeito, por causa da Santa Ceia, eu falei do Getsemane, né? Quando Jesus, o seu suor vai transformar-se em gotas de sangue. Então, cientificamente, é comprovado que todos os nossos vasos capilares, ele é alimentado por veias finíssimas, sanguíneas, porque a única coisa que mantém a vida do pelo é esses vasos finíssimos. E a ciência vai dizer que é possível que em uma situação de extrema angústia, de extremo desespero, de medo, de calafrio, de dor, de decepção, é possível que o ser humano aconteça com o ser humano, que eles são os sangues, né, justamente, que isso aconteça. É possível que isso aconteça. E aí, isso acontece com Jesus, não porque ele tirou de letra, não, ele estava em agonia. Ele chega a orar ao Pai dizendo, se for possível, passe de mim esse cálice. Aí ele vai dizer, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então a igreja dos nossos dias, ela tem aprendido muito a viver a nossa vontade. Mas qual é a vontade? O perdão é a vontade de Deus, não é a minha vontade. E aí, nós vamos ver Jesus na cruz, as pessoas fazem o que fazem, bofeteiam ele, cospem nele, e ele vai dizer assim, no final ele vai dizer, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Olha que coisa, irmãos. Olha que exemplo. Eu acho que isso aqui, assim, né, a gente tem aqui, estamos tentando contribuir, é isso mesmo que a gente está aqui para isso, mas eu acho que a gente fecha aqui um ciclo de pensamento a respeito do perdão com o nosso exemplo maior, que é Jesus. Não é o que o Caio Fábio fala, não é o que Silas Malafaia fala, não é o que o R. Soares fala, Valdomiro fala que lá, né, do Marcelo, que o Marcelo ia morrer porque falou dele. Não, é o que Jesus nos ensinou. E o que ele nos ensinou foi isso, a perdoar. E ele ainda disse mais, se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Então eu tenho que seguir esse exemplo e me esforçar dentro das minhas limitações para tomar posse daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus é, e a essência de Jesus é perdão, e entender que eu não estou aqui por mérito, eu estou aqui porque eu sou fruto desse perdão de Jesus. Maravilha! Pô, que aula! Que aula que nós estamos tendo aqui com esses pastores, né? Pastor Fernando, pastor Alexandre, uma maravilha. Então, pastor Alexandre, completando aqui esse papo aqui, essa aula que o pastor deu, então Deus perdoa até coisas horríveis. Então, se ele perdoa, isso seria injusto? O Salmo 130, versículo 3 e 4 diz assim, se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Então, seria injusto da parte de Deus ele perdoar até aqueles que fazem coisas horríveis? Então, como a pergunta é, essas pessoas não mereciam ser perdoadas? Existe isso? Quem não merece ser perdoado? A gente não entende com certeza dessa forma, né? Nosso entendimento é que Deus quer perdoar a todos, né? A todos, independente do pecado, a gente sabe que tem consequência, né? Umas mais graves, maiores, outras menores, mas existe consequência do pecado, com certeza existe. Mas o perdão de Deus, ele perdoa. Eu costumo dizer que não existe perdão, exceto a questão da blasfêmia com o Espírito Santo, que é uma outra situação que a gente pode falar em um outro momento, né? Mas que não exista pecado e iniquidade que Deus não tenha o poder de perdoar. Pelo seu grande amor. Pelo seu grande amor, pela sua vontade, pela sua justiça, pelo seu amor, pela sua essência, que sempre Ele quer, como nós já até falamos aqui agora, desde o começo, Ele sempre
quis, busca o homem, faz o homem, perdoa o homem, manda o filho morrer pelo homem. Então o que Deus fez desde o Antigo Testamento, para aqueles que pensam que no Antigo Testamento Deus era... Sim, mas também ali a gente vê o amor de Deus no Antigo Testamento. Né? Então a gente entende e acredita dessa forma, pastor Jean, que Deus perdoa a todos e quer perdoar a todos, independente do erro, do pecado que foi cometido. Então, na verdade, não seria injusto, porque Deus é o que é ofendido. É Ele que é o ofendido quando nós pecamos. E aqui em Isaías 43, 25, diz assim, ó, o Senhor está falando, né? Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Não é nem porque nós merecemos, é por amor dele. Ele fala, por amor de mim eu apago as tuas transgressões e eu não vou lembrar de seus pecados. Eu vou lançar para longe, né? Deus está dizendo, se ele então, que é o ofendido, está fazendo isso, quem sou eu para achar que é injustiça, né? Que um seja perdoado e que o outro não deve ser perdoado, né? Alguns têm talvez essa ideia. Se você tem, irmão, essa ideia, meu amigo, fuja disso, porque você também necessita de perdão. Você também é uma pessoa que foi separado, tal como nós, da presença de Deus por causa das nossas transgressões. Mas o Senhor, com um ato, né, do seu Filho Jesus, desde também lá, como o pastor Alexandre falou, desde o Éden, já está pronto a perdoar. Interessante isso, pastor, que a gente vê o seguinte, o parâmetro, a forma como Deus perdoa, ele passou da mesma forma para o ser humano fazer isso com os outros. Interessante, lá em Mateus 18, quando Pedro perguntou para Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Aí ele mesmo continua dizendo, 7 vezes? Deu uma diminuídazinha. 7 vezes? Não, ele achando que é muito. Não, e também colocando, diz que é 7. Isso mesmo, diz que é 7. 7 já é muito, diz aí que é 7 que tá fechado. Tá fechado. E Jesus ali, né, foi contra o que ele falou no sentido, corrigiu e falou assim, não, eu não digo 7, mas até 70 vezes 7, que é um número que a gente sabe que não tem, para perdão não tem quantidade, não tem limite. Perdoou, a pessoa pecou, errou e quer o perdão, por que não perdoar? Então a forma como Deus faz, que também ele exija, no próprio Jesus aqui, ele exigiu que fizesse também. Uns para com os outros. E Pedro se achando que estava muito 7 vezes. Achando que era muito. Eu tenho um pensamento sobre, não sei se eu estou correto nessa linha de pensamento, quando Jesus fala 70 vezes 7, dá 490 vezes. 490 geralmente diretamente o número das semanas, das 7 semanas de Daniel, que é 70 semanas, vezes 7, que dá 490, que vai apontar para o dia da sua vinda. A última semana a semana 70, que é o dia da sua vida. Será que Jesus não estava dizendo assim, ó, perdoa até eu voltar? Você vai perdoar até o dia de eu voltar, meu irmão, senão você está complicado. Se você não perdoar 490, que você está entendendo que Daniel já falou disso, é até o dia de eu voltar. Será que Jesus também não estava aí apontando para uma questão escatológica? Não sei, né? Porque ficou um número bem ali parecido com a profecia de Daniel. Então, Jesus tinha dessas coisas dele lançar e depois deixar em particular que eles perguntassem a ele. Se não perguntasse também, ele deixava sem entendimento, porque eu aprendi uma coisa, pastor Fernando, com Jesus, uma delas, é que quando ele estava com os fariseus, que ele lançava suas parábolas, só um parênteses aqui, irmãos, no assunto, os fariseus achavam ele meio doido. Esse cara não está falando coisa com coisa. Pô, que negócio é esse, disso, daquilo, várias parábolas. E Jesus deixava eles quietos lá na dúvida deles, porque eles não se humilhavam para perguntar a Jesus. Mas quando se retirava, dentro da casa, os discípulos disseram, ô mestre, o que o senhor quis dizer com aquele negócio que o senhor falou lá atrás? Ah, tá, vocês querem saber? Senta aqui que eu vou explicar. Ei, Jesus tem maior amor, paciência, sabedoria para explicar aquilo que os outros não tiveram humildade para perguntar, para querer saber. Então, o que eu aprendo? Se você tem um entendimento sobre algo
e fala para alguém e alguém desdenha de você, deixa. É o Espírito Santo que vai convencer. Eu digo que eu já parei um tempo bom de querer convencer pessoas de situações diferentes, de pensamentos diferentes. Agora, se a pessoa tem interesse em vir, poxa, Fernando, aquilo que o senhor falou, eu não entendi direito, o senhor pode explicar? Aí isso, senta e vai explicar com maior calma, se ele vai entender e concordar outras questões, né? Mas pelo menos nós temos esse entendimento aprendendo com Jesus. Bom, estamos quase chegando já, praticamente passando o nosso tempo, mas nós vamos fazer uma segunda parte, né? Nós vamos aqui agora dar uma pausazinha e nós vamos continuar. Decidir aqui agora isso daqui, porque está muito bom o papo. Nós vamos fazer em 2 momentos esse nosso maná eterno, tá bom? Fique conosco aí até a segunda parte. Amém. Paz a todos.